ao lado de Deus. Muito bem, meus amados irmãos e amigos, vamos meditar na palavra do Senhor, que está escrito exatamente o propósito de Deus para a família. Diz no Salmo de número 127, versículo 1: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmo 127, versículo 1. Amados irmãos, amigos, queridos radioouvintes, podemos observar que Deus nos criou e designou o casamento e a família como a mais fundamental das relações humanas. Sem dúvida alguma, o casamento. Em nosso mundo de hoje em dia, que nós estamos a acompanhar, vemos famílias atormentadas pelos conflitos e arrasadas pelas negligências e o abuso. O divórcio tornou-se uma palavra comum, significando miséria e dureza para os múltiplos milhões de suas vítimas, que acontece hoje dentro da igreja, fora da igreja, em qualquer um lugar, onde você estiver. Por isso que Jesus disse, nós temos que vigiar e orar para não cair em tentação. Muitos homens jamais aprenderam a ser esposos e pais devotados, lamentavelmente. Muitas mulheres também estão fugindo de seus papéis dados por Deus. Isso é triste, pois que não tem nenhuma ideia de como preparar seus filhos, estão assim perturbados pelo conflito com seus rebeldes. Isso é triste e lamentável. Outros simplesmente abandonam-se lá, eles abandonam tudo, deixando filhos sem qualquer preparação ou provisão. É coisa que acontece e tem acontecido, e somos hoje, como família, somos vítimas desse tipo de coisa. É o que mais acontece. Pessoas mal encaradas, de coração rebelde, de coração malicioso, que deixam seus filhos sem qualquer preparação ou provisão para a vida. Para muitas pessoas hoje em dia, a frase familiar e confortadora, lá, doce lá, não é mais do que uma ilusão vazia. Não há nada doce ou seguro num lar onde há o abuso, a traição e o abandono. Haver uma solução, poderemos evitar tais tragédias, meus irmãos, em nossas famílias. Poderão os casais jovens manter o brilho do amor e do otimismo. Otimismo décadas depois de fazerem os votos no casamento? Haverá esperança de recuperação dos terríveis erros do passado? A resposta para todas essas perguntas é sim, sim. Agora, as soluções raramente são fáceis. As construções, ou a construção de Israel, aquele povo de Deus nos lares, era através da palavra. E também a construção de lares sólidos. A construção de lares sólidos não acontece por pura sorte, somente pelo retorno ao padrão de Deus para nossas famílias, poderemos começar a entender as grandes bênçãos que Ele preparou para nós em lares construídos sobre a rocha sólida da palavra de Deus, Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne. Então, consideremos brevemente, meus irmãos, alguns princípios básicos ensinados pela Bíblia sobre a família, quando nós colocamos o propósito de Deus para a família e o propósito básico de Deus para a família. Não é isso? Quer dizer, o propósito básico, o que nós encontramos dentro da palavra de Deus, é quando
temos dificuldades com a geladeira. Entendemos que o fabricante que escreveu o manual do usuário sabe mais sobre o aparelho do que nós. Lemos o manual para resolver o problema. Quando vemos tantos problemas na família de hoje, só faz sentido que nosso Criador, que escreveu o manual do usuário, entre aspas, sabe mais a respeito da família do que nós. Precisamos, meus irmãos, ter o manual para achar como construir e manter bons lares. Encontramos estas instruções na Bíblia. Ela nos guia em cada aspecto de serviço a Ele, incluindo a realização de nossos papéis na família. Aí vem o quê? O casamento, os nossos filhos. Primeiro nós casamos, construímos um lar, e depois do casamento, a família começa com o casamento, é claro. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele revelou seu plano básico para o casamento. Por isso, Ele disse: deixa o homem, pai e mãe, e une-se à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gênesis 2:24. Então, este plano é claro. Um homem ligado a uma mulher. Milhares de anos mais tarde, Jesus afirmou que este ainda é o plano de Deus. Um homem ligado a uma mulher, o casamento. Ele citou este versículo e acrescentou, dizendo: portanto, que Deus ajuntou, não separa o homem. Mateus 19:6. Este casamento, meu irmão, é uma relação para toda a vida. Somente há uma coisa que poderá nos separar, é quando a gente parte para a eternidade. Então deve cortar esse laço. Romanos capítulo 7, versículo 1 ao versículo 3, melhor dizendo, está escrito que a mulher, quando casa, está sujeita ao marido por causa da lei. Então isso é uma situação maravilhosa que está escrito lá. E diz que se a mulher ou o homem casar com outro, antes com esse outro vivo, então comete adultério. Não pode. É o que está escrito na palavra de Deus. Mas é o que mais acontece hoje, como eu acabava de dizer, dentro da igreja, conosco, com quem quer que seja, irmão. O mundo está elevado em rebeldia, o mundo está elevado em coisas obscuras, em falta de entendimento e de respeito para com a palavra de Deus. Pode ensinar, você pode falar, não adianta. É um negócio sério, só Deus. Deus aprovou as relações sexuais somente dentro do casamento. Não há nada de mal ou impuro sobre as relações sexuais dentro de um casamento aprovado por Deus. Hebreus 13:4 está escrito na palavra do Senhor. Matrimônio sem mácula. Então, meu irmão, esposos e esposas têm a responsabilidade de satisfazer os desejos sexuais dados por Deus aos seus companheiros, conforme 1 Coríntios 7, 1-5. O homem tem que pagar a mulher e a mulher tem que pagar ao homem os seus desejos, quer dizer, compensar um ao outro e viver na bênção de Deus para que o inimigo não tenha vez. Até as nossas orações também não sejam impedidas. Todas as outras relações sexuais são sempre e absolutamente errados, é o que está escrito na palavra de Deus. Então, relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo são absolutamente proibidas por Deus. Romanos 1, 24-27 e 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 a versículo 11. Deus criou Adão e Eva, não criou Adão e João. Ele fez uma mulher, Eva, como uma parceira apropriada para Adão. As relações sexuais antes do casamento também, mesmo entre pessoas que pretendem se casar, são condenadas por Deus. 1 Coríntios capítulo 7, 1-2, 8-9, Gálatas capítulo 5, versículo 19. Se você tem a Bíblia, você possa observar tudo isso que nós estamos falando aqui. As relações sexuais extraconjugais são também claramente proibidas em Hebreus 13:4. Aí vem, portanto, o casamento trazendo tudo na bênção de Deus, os filhos que são uma bênção do céu, aleluia.
Casais assim unidos diante de Deus pelo casamento, eles gozam o privilégio de terem filhos. Deus ordenou a Adão e Eva e aos filhos de Noé, que tivessem filhos, conforme Gênesis 1, 28, 9 a 1. E também 9 e 1. Ainda que nem todas as pessoas tenham que se casar, e que nem todas terão filhos. E ainda o plano básico de Deus, que os filhos nasçam dentro de família, da família completa, com pai e mãe. Lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 14. Em lugar nenhum da Bíblia encontramos autorização para uma mulher ter relações sexuais para conceber um filho antes do seu casamento, só depois de casar. A paternidade solteira, que está se tornando moda em nossa sociedade moderna, é um afastamento do plano de Deus que terá sérias consequências para a geração vindoura. Sérias consequências. Aí vem os papéis dados por Deus dentro da família. Dentro desta estrutura do plano divino, consideremos os papéis que Deus atribuiu aos homens, mulheres e filhos, homens, esposas, no caso, e pais. Né? É o que nós queremos observar, amados irmãos. As responsabilidades das esposas é bem resumida em Efésios capítulo 5, versículo 25, quando diz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então é uma coisa com reciprocidade. O esposo tem que colocar as necessidades de sua esposa acima das suas próprias, mostrando devoção desprendida aos melhores interesses da parte mais frágil, que é a mulher, que necessita da sua proteção. Ele tem que trabalhar honestamente para prover as necessidades da família, segundo Tessalonicenses 3, 10 a 11 e 1 Timóteo 5 e 8. Os pais, na verdade, são especialmente instruídos por Deus para preparar seus filhos na instrução e na disciplina do Senhor, conforme Efésios 6 e 4. Este, meu irmão, é um trabalho sério e, às vezes, difícil, mas com resultados eternos. Aleluia. Os espíritos de seus filhos, se lembre, existirão eternamente, ou na presença de Deus, ou separados de Deus. A maior meta e a melhor de um pai para seus filhos deveria sempre ser a salvação eterna deles. Amados irmãos, isso aí é o papel da esposa e pai. E vem as mulheres, esposas e mãe. Que é interessante observar. Esposas e mãe. Uma esposa tem um papel muito desafiador no plano de Deus. Ela tem que completar seu esposo como uma auxiliar submissa que partilha com eles as experiências da vida. Que nos mostra a palavra, as pressões da sociedade moderna para rejeitar a autoridade masculina, não obstante, a mulher devota aceita seu papel como aquela que é cuidadosamente submissa ao seu esposo, em Efésios 5, 22 a 24. E 1 Pedro 3, 2 a 1, as mulheres de hoje, meu irmão, de hoje em dia, que rejeitam esse papel dado por Deus, estão na realidade difamando a palavra de Deus. Tito 2 e 5. Então, agora uma coisa é certa. Numa sociedade que vivemos, onde os homens são adúlteros, irresponsáveis, irreligiosos, distantes do Senhor, e a mulher que conhece o Senhor, não dá para ficar submissa a uma pessoa assim. Quando se fala que, como nós estamos declarando esses trechos bíblicos e dando, portanto, esse parecer nessa expressão, o propósito de Deus para o casamento, é que a mulher seja uma mulher de Deus e o homem também seja, o marido seja um homem de Deus, abençoado por Deus, para que ambos possam se completarem e se compreenderem, se perdoarem, se amarem e viverem a vida. É bem diferente daquele jugo desigual, um nas trevas e outro na luz. Aí não dá para andar. E quando está pelejando para andar, é uma briga terrível, é uma situação triste, que é melhor, como eu no meu conceito eu digo, é melhor se deixar. Lamentavelmente eu tenho que dizer isso. Por quê?
Porque não adianta uma pessoa ficar no canto de uma casa com a arma e outro no canto da outra dizendo, não vem que não tem. Não vem que não tem. Quer dizer, é triste. Isso aí não adianta. O casamento é o amor. É Deus do seu coração. Deus instruiu as mulheres para mostrarem, glória a Deus, elas mostrarem terna afeição aos seus esposos e filhos e a serem honestas e fiéis donas de casa. Segundo Timóteo, nos diz a palavra de Deus, aliás, também Tito, capítulo 2, versículos 4 a versículo 5, apesar dos esforços de algumas pessoas para desvalorizar o papel das mulheres que são dedicadas à sua família. Deus tem em alta estima a mulher, que é uma boa dona de casa e uma amorosa esposa e mãe. Deus tem em alta estima. Tais mulheres devotas são também dignas de respeito e apreciação de seus esposos e filhos, conforme Provérbio 31, versículo 11, versículo 12, versículo 28. Filhos, seguidores obedientes. Isso é lindo, uma família que tem filhos que são obedientes, seguidores de Cristo, seguidores dos conceitos de seus pais. Deus também definiu o papel de seus filhos. Paulo revelou em Efésios capítulo 6, de 1 a 2, que os filhos deverão, primeiro, obedecer aos seus pais. Segundo, honrar os seus pais. Em obedecer aos seus pais, Deus colocou os pais nesta posição de autoridade e os filhos têm que respeitá-lo, sem dúvida alguma. Muitas pessoas consideram a rebeldia de uma criança como uma parte comum e, às vezes, é esperada no crescimento, entre aspas, mas Deus coloca na lista com outros terríveis pecados contra ele, esse filho desobediente. Segundo Timóteo 3, 2 e 5, que está escrito a palavra do Senhor, o filho tem que obedecer ao pai, à sua mãe. Honrar os pais. Os pais que sustentam, instruem e preparam os seus filhos devem ser honrados. Jesus mostrou que esta honra inclui prover as necessidades dos pais idosos em Mateus 15, 3 a 6. Então é exatamente obedecer a pai, honrar aos pais que são filhos, que a gente pode dizer, obedientes, seguidores da palavra, e traz, portanto, aí a conclusão de lá piedosos nesses dias. Será que tem lares piedosos nesses dias? Meu irmão, frequentemente muito difícil corrigir anos ou mesmo gerações de erro. Mas está claro que o único modo pelo qual podemos esperar ter boas famílias construídas nos principais divinos, nos princípios divinos, melhor dizendo, é voltar ao plano de Deus, que tem revelado. O Senhor tem nos revelado. Temos que estudar a Bíblia, aprender estes princípios, aplicá-los em nossas vidas e ensiná-los aos nossos filhos e aos outros. Então lembrar-se dos benefícios serão eternos, esses lembretes, amados irmãos, aleluia. E lembre-se que você está construindo o seu lar sobre a fundação da palavra de Deus. Será que você está? Então, se você está construindo o seu lar sobre a fundação da palavra de Deus, parabéns para você, e que Deus continue abençoando e fazendo de cada um de nós um instrumento em suas mãos para o uso do Senhor naquilo que for necessário, tanto no lar, onde quer que nós nos encontremos, principalmente nós que somos declarantes e declaradores da palavra de Deus, pregadores de boas novas, o evangelho de Cristo. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então oremos, meus amados irmãos. Querido Deus, maravilhoso Pai que está no céu, nesse momento, Senhor, nós estamos pedindo que o Senhor venha abençoar a todas as famílias que nos ouvem, os lares, os casais, e que cada um deles, meu Pai, possam se amarem muito mais, se entenderem, compreenderem, se respeitarem e viverem a Tua palavra. Ó Senhor, nos dê essa autoridade, esse conhecimento, para que cada dia que se passe, possamos estar mais aptos a falar da Tua verdade. Em o nome de Jesus, Pai, eu te peço por mim e por todos aqueles que nos ouvem desde agora e para sempre. Você que ora, diga amém, e que Deus nos abençoe e nos guarde hoje e sempre, em o nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.